Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. A equipe do CRB voltou a jogar dentro de casa, mas perdeu 2 pontos preciosos. Ficou no empate diante da equipe do Brusque pelo placar de 1-1. Primeiro tempo, o CRB começou um pouco mais agressivo, sendo mais intensivo, mas acabou cedendo espaço para a equipe adversária, que teve no primeiro tempo pelo menos 2 grandes defesas feitas pelo goleiro Matheus Albino da equipe do CRB. CRB ainda na primeira etapa chegou a colocar uma bola no travessão através do Fábio Alemão, mas como cedeu muito espaço já no primeiro tempo, a equipe visitante merecia um resultado melhor. No intervalo de jogo, o CRB fez algumas mudanças, inclusive com o Falcão deixando a equipe, entrando o Rômulo no seu lugar, e o Falcão chegou a se dirigir a um hospital para ser atendido, já que durante o primeiro tempo ele sofreu uma pancada na cabeça, em um choque com o Gustavo Henrique, e precisou, portanto, deixar a partida. No segundo tempo, a equipe do CRB voltou mais agressiva. O técnico Daniel Paulista fez alterações e o time voltou sendo mais intensivo. Mesmo assim, não exigiu muito do time do Brusque. O CRB atacava, mas não construía grandes oportunidades. Mesmo assim, o gol saiu. Aos 33 minutos da segunda etapa, a equipe do Clube de Regatas Brasil teve o seu gol com o Anselmo Ramon, que vem fazendo partidas apagadas, mas quando a bola bate no pé, quando ele pega bem, ele é um cara diferenciado. E aí, mais ou menos na quina da pequena área, ele bate cruzado depois de receber um lançamento e faz o gol do CRB. Que aí teve como postura baixar as linhas, chamar o adversário e pagou caro. O time do Brusque teve um pênalti ao seu favor, desperdiçado pelo Marcos Serrato, e aí o Albino fez uma grande defesa na cobrança dessa penalidade. Foi até para a revisão do VAR, mas aí foi validada então a defesa e o CRB ficava naquele momento vencendo pelo placar de 1-0. Teve 2 paralisações para o VAR para a revisão de gol do CRB e também da penalidade batida contra a equipe do CRB. Pelo menos uns 8 minutos de paralisação nas 2 situações. E aí tiveram os acréscimos. E aos 56 minutos o CRB não bate-rebate, depois de ter uma bola na sua trave, de ter muitos jogadores do Brusque e poucos do CRB, e a equipe do CRB sofrendo a pressão, e Jansen acabou batendo cruzado, bola no fundo da rede, o CRB perdendo mais 2 pontos dentro de casa. Depois da partida, quem falou com a imprensa foi o técnico do CRB, fazendo análise desse resultado desta partida. Daniel Paulista, boa noite, e a sua avaliação com relação a esse jogo. Aí você fica à vontade para falar do primeiro tempo, segundo tempo, de arbitragem, de VAR, teve de tudo nesse jogo. Boa noite. Bom, boa noite. Felizmente um gosto amargo, né? Difícil. Esse tipo de jogo é complicado, mas a gente reconhece que hoje não foi nas nossas melhores apresentações. Acho que nós tivemos dificuldades durante toda a partida. Acho que o adversário veio numa estratégia extremamente defensiva, né? Com 3 zagueiros, 3 volantes, bloqueando muito as ações nossas ofensivas. E apostando muito nos contra-ataques com jogadores rápidos, né, saindo em velocidade. E nós não conseguimos ter o controle das ações, né? Como eu disse, essas conexões não funcionaram hoje da maneira como geralmente costumam acontecer. E essas dificuldades, elas existiram, né? O adversário no primeiro tempo. Nós começamos, acho que até bem o jogo, os primeiros 15, 20 minutos, depois o adversário foi se encontrando e começou a crescer no jogo, e as nossas conexões ofensivas já não funcionavam mais, e defensivamente também a gente começou a proporcionar espaços ao adversário, e nesses espaços eles conseguiram também encontrar boas situações ali ofensivas, mas em termos de finalização o jogo acabou sendo equilibrado, né, no primeiro tempo. Segundo tempo acho que nós fomos um pouco melhor, conseguimos segurar o adversário mais atrás, mas mesmo assim o adversário sempre foi perigoso, mas a gente também não teve tanta conexão ofensiva de ter as melhores opções de jogadas, né? O terço final nosso do campo não foi aquilo que a gente esperava, mas mesmo assim conseguimos encontrar um gol, e esse gol teria sido muito importante se no final a gente tivesse tido, acho que, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de controle do jogo para acabar não sofrendo um empate, principalmente da maneira como ele aconteceu. A gente lamenta, fizemos um ponto e o trabalho tem que continuar, mas que sirva, lógico, de reflexão para que no futuro isso também não volte a acontecer mais.
Faça uma leitura das tuas alterações. Você coloca o Caio, quando ele entra, sai o gol. Né? Uma jogada em que ele está ali. Na tua avaliação, na leitura que você faz, essa foi a que deu certo nas tuas substituições nesse jogo, Danilo? Não, acho que vamos lá, essas tentativas, o adversário veio numa postura defensiva com 3 zagueiros, coisa que não aconteceu em nenhuma oportunidade sobre o campeonato, né? E isso estava bloqueando muitas ações. Então no intervalo o Falcão foi obrigado a sair pela pancada na cabeça, e a questão do João Neto foi para ter 2 atacantes, já que o adversário tinha 3 zagueiros, e a gente tentar, já que a gente não estava conseguindo muitas conexões pelo chão, tentar em lances de cruzamento, em bolas cruzadas ou no chão ou aéreas, tentar ter mais presença, mais força ofensiva dentro da área. Invertemos o Léo de lado para jogar mais em cima do próprio Wallace ali pela direita, onde nós entendíamos que havia um espaço nas costas do jogador adversário da lateral direita. Funcionou em alguns momentos, outros não. A entrada do Rômulo de primeiro para tentar também conter o avanço do adversário nos contra-ataques. Haja visto que o Rômulo é um atleta que hoje, com relação ao Caio, na nossa visão, é um atleta que está um pouquinho na frente no sentido da parte física, porque o Caio recentemente teve uma lesão, então a gente acabou segurando o Caio mais para a sequência do segundo tempo, onde com o desgaste do adversário a gente poderia encontrar mais espaço e pela qualidade de passe e até mesmo presença de área, principalmente quando se há um jogo de muitos cruzamentos, como foi o que aconteceu hoje, e no nosso próprio lance de gol, a gente ganhasse também, além dos 2 atacantes, a presença dele lá dentro, que foi o que aconteceu dentro da partida. A substituição do Gustavo para tentar ser mais ofensivos, recuamos um volante para trás para dar mais qualidade a esse meio campo, com a entrada do Caio, a própria entrada do Jorge na tentativa de dar um pouco de qualidade ofensiva por ser um lateral esquerdo, por ter um passe, né, um jogador canhoto do lado, para tentar naquele momento achar esse gol que nos beneficiaria. Acho que conseguimos. E no final, a última substituição já para reconstruir o sistema defensivo com a entrada do Heron, mas que infelizmente também a nossa dinâmica defensiva nos últimos minutos não foi a melhor para tentar segurar a vitória que estava nas nossas mãos. Daniel, boa noite. Nos acostumamos a ver o CRB muito intenso, né, no início das partidas, sendo que hoje, apesar de ter esses primeiros minutos muito bons, o CRB não conseguiu ter toda aquela intensidade que a gente consegue perceber nesse terço final, principalmente, finalizações, apesar das conexões. A que você atribui mais isso no dia de hoje? O time teve um pouco mais de uma semana do último jogo contra o Guarani para esse. O que é que você acha, o que é que você identificou nesses primeiros minutos depois do jogo que pode ter atrapalhado essa menor intensidade em relação àquilo que nós estamos acostumados? Eu acho que assim, numa avaliação pós-jogo, ainda de cabeça quente, nós precisamos rever o jogo, analisar friamente, com calma. Mas eu enxergo hoje como não foi a nossa melhor noite. Eu acho que nós não conseguimos, além de não ter as conexões, acho que as nossas tomadas de decisões não foram boas em determinados momentos. Tentamos o chute onde era o momento de passar, onde era o momento de chutar, a gente tentou o passe, e isso foi contribuindo para que as jogadas elas não se desenvolvessem da maneira como o CRB está acostumado a jogar dentro de casa. Eu acho que não foi a nossa melhor noite. Eu vejo muito por esse lado. Nós, lógico, temos que refletir, analisar tudo o que aconteceu, para que isso não volte a acontecer e a gente volte a jogar dentro de casa como é o padrão que o CRB sempre apresentou. Dentro de uma competição longa como é a Série B, diferentemente das outras que o CRB jogou até aqui, você começa a identificar que, de fato, mais do que nunca precisa chegar contratações nessa nova janela, porque é uma competição longa, você vai perdendo jogadores, o próprio Falcão você já não sabe se vai poder jogar o próximo jogo devido a essa possibilidade de concussão. Como é que você enxerga isso? Porque as coisas vão se afunilando, né? Primeiro turno praticamente já inteiro. Como é que você enxerga isso nesse momento? Acho que contratações elas vão acontecer. Existem conversas para que jogadores possam chegar, para que a gente ganhe mais opções, até mesmo em quantidade, mas que essas quantidades elas possam também suprir a necessidade característica. Não podem ser contratações únicas e exclusivamente contratar por contratar. Precisam ser contratações que atendam à necessidade que o grupo tem, né? Principalmente hoje faltaram talvez lesão, cartão, faltaram opções, vejo que mais ofensivas no dia de hoje, né? Nós tínhamos poucas opções
para o ataque, para tentar dar uma oxigenada dentro do próprio jogo, onde as coisas, quando não é um bom dia, você tem que tentar algumas situações para tentar mudar a partida. E hoje, infelizmente, a gente não tinha, talvez, opções com as características que nós necessitávamos dentro daquilo que o jogo pedia. Dentro das conversas com a direção do clube, já há nomes, né, colocados para a direção para que se possa tentar buscar, e essas conversas estão acontecendo, e o Cleiton já chegou, e existem outros nomes também para outras situações que possam chegar para encorpar o nosso elenco nesse campeonato tão difícil que a gente tem, não esquecendo também que a Copa do Brasil daqui a pouco está aí batendo a nossa porta. Daniel, você conhece a competição, você conhece muito bem o teu grupo. O CRB, essa é a 13ª rodada, o CRB tem 2 jogos a cumprir, mas pelo que ele apresentou, comenta-se que o CRB terá dificuldades em fazer 45 pontos da permanência. Quem pensa assim, qual é a tua leitura? Olha, eu acho que é muito prematuro quanto a isso, e o campeonato é um campeonato muito equilibrado. É claro que hoje a realidade, mesmo tendo 2 jogos a menos, nós estamos na zona do rebaixamento, mas aqui não pode se esquecer a qualidade que esse grupo já demonstrou, né? Então, esse grupo não está apresentando os resultados que tem. Se numa classificação virtual, pelo aproveitamento da equipe, nós estaríamos com meio para cima da tabela, né? Pelo aproveitamento nesses 2 jogos que temos atrás. Mas assim, nós temos que ter tranquilidade, né? Continuar trabalhando. Sabemos que agora temos um jogo fora de casa dificílimo. O Mirassol é uma equipe muito complicada e boa de se jogar. E um passo de cada vez, né? Vamos enfrentar o Mirassol jogo a jogo, tentar buscar o máximo de pontos lá, para que quando voltarmos, aí já com uma sequência de 3 jogos consecutivos dentro de casa, já um desses jogos, né, sendo um desses jogos o atrasado, e aí a realidade da classificação ela vai nos bater mais a porta, né? E aí a partir daí a gente vai seguir na competição, porque o objetivo do CRB é buscar as primeiras colocações. É claro que ajustes, situações precisam acontecer, mas eu acredito pelo potencial, por aquilo que esse grupo já demonstrou, que nós temos condições para isso. Um abraço para Aí então, técnico Daniel Paulista do CRB, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que com esse empate, com os 2 pontos perdidos dentro de casa, o time do CRB permanece na zona de rebaixamento. É o 17º colocado. Se tivesse vencido, estaria na 16ª colocação. Tivemos ainda na noite desta segunda-feira, a equipe do Palmeiras jogando contra o Corinthians, vencendo pelo placar de 2-0 pela primeira divisão do Campeonato Nacional. Na Série C, o Náutico de virada venceu Confiança pelo placar de 2-1 e o Londrina empatou em 3-3 diante do Tombense. Lembrando que na Série B do Campeonato Brasileiro, além do empate do CRB diante do Brusque em 1-1, tivemos a vitória do Santos, que derrotou a Chapecoense pelo placar de 1-0, assumindo inclusive a vice-liderança da 2ª divisão do Campeonato Nacional. A equipe do CRB agora joga na próxima semana contra a equipe do Mirassol, lá em São Paulo. Valeu? Quero agradecer a você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não esquece de deixar o teu comentário, de deixar o teu like, de compartilhar esse link com outras pessoas. E se você não é inscrito, faça a sua inscrição. E se você não é inscrito, faça a sua inscrição no canal e ative o sininho. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.